Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, Arqueologia. Estamos aqui para o nosso encontro para falar sobre os Tesouros do MAB. Você sabe, Tesouros do MAB é uma série especial que nós sempre fazemos, apresentando para você as peças arqueológicas e réplicas que nós temos aqui no acervo do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Aliás, você está convidado a vir conhecer pessoalmente o museu, tem muita coisa legal para você ver. Na verdade, eu costumo dizer que as pessoas não vêm visitar o museu. Elas vêm aqui para ter uma experiência arqueológica, uma experiência museológica, uma experiência com a história viva da Palavra de Deus. É como se você tocasse na história que está distante de nós há milhares de anos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse artefato aqui. O museu, como eu já falei em outras oportunidades, tem 80% do seu acervo constituído de peças originais e 20% apenas são réplicas. Por que nós temos algumas réplicas no Museu do NASP? Porque há peças de tamanha importância para a arqueologia bíblica que a pessoa precisaria ir à Europa para poder visitá-las, ou quem sabe até ao próprio Museu de Israel. Então nós temos algumas réplicas aqui para que a pessoa possa ver uma cópia exata do que ela teria que ver lá, mas para isso precisaria fazer uma viagem muito dispendiciosa, tá certo? Em segundo lugar, essas réplicas têm um valor didático muito grande, porque aulas são dadas aqui também dentro do NASP. Nós fazemos pesquisa, nós mostramos para os alunos, e assim como numa faculdade de medicina, muitas vezes usam-se órgãos artificiais feitos ali de material como silicone, plástico, para ensinar para os alunos anatomia humana, nós também podemos usar essas réplicas para ensinar para eles a história da arqueologia bíblica e como ela contribui para o entendimento da Palavra de Deus. E por fim, essas peças, essas réplicas para estarem aqui, não podem ser simplesmente um souvenir, não é uma miniatura de chaveiro que eu coloco na vitrine. As réplicas são feitas em tamanho natural, com a mesma coloração da original, os mesmos defeitos. Então, por exemplo, se a pedra original, nós temos aqui uma réplica da pedra de Roseta, ela tem um quebrado na ponta, nós fazemos o mesmo quebrado na ponta, e assim por diante. Esse é o caso aqui da estela de mexa, ou em português, estela de mesa, também conhecida como pedra moabita. A original dessa réplica está no Museu do Louvre, e nós temos uma aqui em tamanho natural, no mesmo tamanho. E você está percebendo que ela tem os mesmos defeitos da original. O que significa isso? As partes que estão aqui são partes originais. E essas outras partes foram uma reconstrução feita no Museu do Louvre. Eu vou contar essa história para você. Por que apenas alguns pedaços do original estão preservados e o resto foi reconstruído? A história dessa pedra ou desse artefato e como ele foi descoberto é fantástica. É trágica por um lado, mas muito interessante por outro. Havia um missionário que estava trabalhando no que hoje seria a região da Jordânia. Esse missionário chamava-se Frederick Klein. Ele estava trabalhando ali junto o que na época pertencia ao Império Otomano. Nesse período não havia ainda o país que hoje chamamos de Jordânia. Havia o Império Otomano, o Turco-Otomano, se você quiser. Esse Império Otomano, ele começa no século XVI e vai até o início do século XX, e muitos países de hoje faziam parte desse imenso Império Turco-Otomano. Na verdade, ele foi maior do que a antiga União Soviética, maior até do que algumas extensões de impérios antigos, como a própria Roma e a Pérsia. Só para você ter uma noção, países como a atual Turquia, Grécia, Irã, Iraque, Líbano, Israel, Jordânia, Arábia Saudita, Egito, todos esses estavam sob os ditames ou nos limites do Império Otomano, comandado aí pelos seus sultões, tá certo? É uma história até interessante para você conhecer a história do Império Otomano. Pois bem, nessa época, então, Frederick Klein estava lá na região de Dibon, que faz parte da Jordânia atual, mas como eu falei, era do Império Otomano. Ele estava ali e ele percebeu que beduínos locais, numa vila ali de Dibon, tinham essa pedra feita de basalto, jogada ali no meio da tribo, sem nenhuma importância. E eles ficavam apenas olhando aquela pedra ali, brincando, crianças brincando em volta. E Frederick Klein percebeu
que aquilo poderia ser uma inscrição antiga muito valiosa. Ele não sabia ler o que estava escrito aqui, mas ele tinha estudado teologia e sabia pelas aulas no seminário que aqui eram letras antigas, tanto do alfabeto fenício como do antigo alfabeto hebraico, anterior até mesmo ao alfabeto hebraico que é usado hoje. E ele cometeu um erro. Ele demonstrou muito interesse pelo artefato, queria comprá-lo. E a partir disso, a história se desdobra numa novela quase assim, cheia de suspense, tramas, conflitos. Há versões diferentes do que aconteceu. Eu vou contar uma delas para você, que é a mais aceita. Os beduínos, que eram donos da pedra, perceberam o interesse de Klein e acreditaram que dentro da pedra poderia ter algum tesouro, quem sabe ouro escondido aqui, alguma coisa. E a história rodou e as próprias autoridades otomanas queriam confiscar o artefato. Os beduínos não aceitaram, esconderam. Houve um homem chamado Ganot, Charles Ganot, um francês arqueólogo, que estava na capital da província. Ele não estava em Dibon, mas ele mandou alguém de sua confiança até lá para tentar fazer um decalque da pedra. E esse homem fez, ele pegou um papel seda e fez um decalque da inscrição. Outra versão diz que esse decalque foi feito pelo próprio Frederick Klein. Então, como eu falei, algumas versões diferentes. O fato é que esse decalque foi feito. Esse homem que estava de posse desse decalque feito em papel de cera apanhou, foi torturado, quase morreu. Finalmente, o decalque foi parar na mão de Ganot. E Ganot levou esse decalque para a França. Então, pelo decalque ali, o decalque era simples. Passou um papel de cera aqui, um papel de seda, melhor dizendo, e com um giz de cera foi riscando por cima para poder perceber todos os desenhos, você entendeu? Ok, acabou que aqueles beduínos que eram os proprietários da pedra, para não entregá-la ao exército otomano, ou quem sabe, na curiosidade de verificar se havia ouro dentro dela, começaram a deitar a pedra numa fogueira, e quando ela estava bem quente, eles jogavam água fria, depois pegavam marreta e começavam a bater nela. Até que finalmente a pedra trincou e quebrou em vários pedaços e não havia ouro nenhum lá. Finalmente, Frederick Klein e Ganot recuperaram apenas alguns pedaços dela, como você pode ver, e esses pedaços foram levados para o Museu do Louvre, em Paris. Uma vez no Museu do Louvre, em Paris, eles conseguiram reconstituir o restante da pedra a partir daquele decalque em papel de cera que havia sido feito. Então eles pegaram um decalque, sabiam o formato e complementaram a inscrição a partir do que estava no decalque. Essa inscrição é muito importante porque ela conta uma versão moabita de uma batalha contra Israel. Então, a partir disso, essa pedra ou estela monumental recebeu dois nomes. Pedra moabita ou estela de Mesa. Mesa é o nome do rei de Moabe. Quando eu digo estela aqui, eu vou explicar que talvez nem todos conheçam o significado dessa palavra. Estela é uma pedra comemorativa, uma pedra legal que era erguida como monumento à porta de um reino, por exemplo, nas adjacências de um palácio, numa praça principal, no portão de entrada da cidade. Por exemplo, o famoso Código de Hammurabi é uma estela. Então, estelas eram pedras comemorativas ou pedras legais que eram erguidas e onde você poderia ler ou as leis da cidade ou alguma vitória do rei. Sabe hoje quando um político, um governador, por exemplo, constrói uma ponte ou manda reformar um aeroporto ou qualquer coisa assim e coloca um cartaz de todo tamanho, uma placa, né? Essa obra foi construída pelo governo de fulano de tal, no ano tal. Eles faziam a mesma coisa no passado, ou seja, a política não é algo novo. Pois bem, essa pedra aqui, ela ajudou a arqueologia em muitas coisas. Em primeiro lugar, a conhecer a língua moabita. Quem eram os moabitas? Os moabitas eram descendentes de Ló. Quando Ló fugiu de Sodoma com suas duas filhas, ele acabou tendo uma relação sexual com suas filhas e desse incesto
saíram os Moabitas. Moab foi o seu primeiro filho, Moab, ou Moabe, como dizem em português. Ele foi o ancestral dos Moabitas. E esses eram inimigos proverbiais de Israel. Aliás, uma história muito interessante na Bíblia é a história de Ruth, que se torna inclusive ancestral do rei Davi, e ela era de Moabe. Quando teve uma fome, Ruth vem de Moabe, juntamente com a sua sogra, e Ruth acaba se convertendo ao Deus de Israel e se torna, portanto, aquela que é ancestral do rei Davi e, por tabela, de Jesus de Nazaré. Ruth veio de Moabe. Então aqui nós temos a ideia de como era o idioma que Ruth originalmente falava. Qual era o idioma de Moabe? Outra coisa interessante que essa pedra nos ajuda a compreender era como seria a escrita daquela época. Eles tinham uma escrita, uma variação do alfabeto fenício e também do alfabeto usado pelos hebreus, pelos israelitas. Então a gente tem uma noção do desenvolvimento do alfabeto também. Outra coisa que essa pedra ajuda é a fazer uma equiparação linguística entre o hebraico e o moabita. E mesmo que eu não saiba nada de moabita, eu consigo ler várias palavras aqui porque são as mesmas palavras do hebraico. Seria mais ou menos como alguém que não sabe nada de espanhol, mas fala bem o português, ele consegue ler razoavelmente bem o espanhol. Seria mais ou menos assim. Uma outra coisa importante, aqui nós temos o relato de uma batalha bíblica contada agora na versão dos inimigos de Israel, na versão dos Moabitas, confirmando, portanto, o relato bíblico. A história, o contexto dessa pedra seria mais ou menos o seguinte. Por 40 anos, Moab serviu ao rei de Israel como rei vassalo. E então eles entraram numa revolta contra Israel, e durante essa revolta é que tem essa batalha, que é mencionada aqui e também mencionada na Bíblia Sagrada. Antes de mostrar o texto da pedra moabita como um todo e também o texto da Bíblia, eu quero dar alguns exemplos para você dessa escrita que eu falei que eu consigo ler alguma coisa mesmo sem ter estudado moabita, só pelo hebraico. Eu vou mostrar para você aqui algumas linhas importantes dessa pedra. Aqui, por exemplo, você tem a palavra om, e quando eu vou para a linha de baixo, Omri. Omri na Bíblia é um dos reis de Israel, o rei Omri, o rei setentrional da parte norte, quando houve a divisão entre as tribos do norte e as tribos do sul. Então aqui você tem a palavra Omri, Melech, Israel, ou seja, Omri, rei de Israel. Outra coisa importante que nós temos aqui é o nome sagrado do Deus de Israel. Você sabe que há vários títulos para Deus em hebraico. Deus é chamado de El Shaddai, ele é chamado de El Elyon, ele é chamado de Adonai, o Senhor, ele é chamado... Mas o nome, assim, proverbial de Deus, aquele nome realmente assim que tem maior ênfase, é o tetragrama sagrado. São as 4 letras do nome de Deus que são impronunciáveis. Pelo menos os judeus evitam a pronúncia desse nome e até hoje nós não sabemos exatamente como pronunciá-lo. Seria o nome sagrado de Deus, 4 letras. Ele aparece aqui, olha. Yud, Rei, Vav, Rei. Aqui você tem o nome de Deus em hebraico, o mesmo nome do Deus de Israel, tá certo? Aqui nós temos uma palavra que é a terminação do que vem aqui em cima, e nós temos uma dúvida, se aqui está escrita a palavra altar doméstico, porque é uma parte que está quebrada, altar doméstico de, vou dizer, Yahweh, nós não sabemos se é essa a pronúncia exata do nome de Deus, altar doméstico de Yahweh, que é o Deus de Israel. Aqui você tem de novo a palavra Israel aparecendo, olha, você tem exatamente Israel. Então eu tenho o nome de Deus, eu tenho o nome de Israel. Israel, o nome Israel, aparece 6 vezes aqui nessa pedra. 6 vezes o nome de Israel. O nome de Omri, Melech Israel, Omri, o rei de Israel, aparece uma vez o nome de Omri.
O nome sagrado de Deus aparece também uma vez. E aqui é interessante, uma notinha de rodapé para você. Falando do nome de Deus, esta aqui é uma das mais antigas referências fora da Bíblia Sagrada ao nome de Deus a partir das suas 4 letras, tá certo? Há algumas evidências recentes que o nome de Deus sagrado, o nome sagrado do Deus de Israel, também apareceria em 2 fontes egípcias. Mas, fora essas, nós temos essa aqui que é bem antiga. Nós teríamos também aqui a terceira mais antiga referência ao nome de Israel. Você tem o nome de Israel mencionada no pedestal de uma estátua que está no Museu Egípcio de Berlim, bem antiga, datada do século XIV a.C. Você tem também o nome de Israel mencionada na estela de Merneptah, do faraó Merneptah, que também é do século XIII a.C., então muito antiga. E nós temos aqui a terceira mais antiga referência ao nome sagrado de Deus fora da Bíblia, fora das Escrituras. Agora que você já sabe isso aí, eu vou voltar ao resumo do porquê dessa estela comemorativa, o que o rei Mesa está contando aqui, o que a Bíblia fala. Bom, a Bíblia diz que Mesa, rei de Moabe, havia sido rei vassalo de Israel por muitos anos, cerca de 40 anos, até que ele procurou se rebelar contra Israel. Olha o que diz aqui, 2 Reis, capítulo 3, versículo 4 em diante. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria e reuniu todo o exército de Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Josafá respondeu: irei, sou como você, e o meu povo é como seu povo, e os meus cavalos como os seus cavalos. E Josafá perguntou: por que caminho iremos? Jorão respondeu: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército, para os animais que o seguiram. Então o rei de Israel disse: ah, Senhor, ó Senhor, o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Josafá perguntou: não há aqui um profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Aí vem um oráculo do profeta Eliseu e eles conseguem finalmente vencer a batalha. É isso aqui que a Bíblia apresenta, tá certo? Quando você vai à versão de Mecha ou Mesa, é a mesma versão, só que contada na ótica dos inimigos. Nessa estela aqui é dito que o deus Quemos, que era o deus de Moabe, havia punido Moabe porque eles tinham pecado contra Quemos. E por isso Quemos, ou Quemos, acabou entregando Moabe nas mãos dos israelitas. Mas agora eles tinham dado o troco, tinham se rebelado. Eu vou ler para você aqui, não toda a tradução, mas um pedaço dela, para que você possa ver. Na tradução, porque houve variações e atualizações e até correções na tradução desde a primeira vez que ela foi feita. E alguns pedaços aqui das partes trincadas que foram recuperadas pelo decalque que fizeram no papel de seda, que ainda geram alguma discussão. Mas vamos lá. De modo geral, a tradução seria: eu, Mesa, filho do deus Quemos, rei de Moabe, de Dibom, o meu pai reinou sobre Moabe 30 anos, e eu reinei depois de meu pai. Fiz este lugar alto para Quemos, Carrosh, porque ele me salvou de todos os reis e me fez triunfar de todos os meus adversários. No que toca a Omri, rei de Israel, lembra que falei aqui, ó, Omri, Melech Israel, rei de Israel, este humilhou Moabe durante muito tempo. A Bíblia fala exatamente isso. Porque Quemos estava irritado contra a sua terra. E seu filho seguiu e disse: hei de humilhar a Moabe, ou seja, o filho justamente de
Omri, rei de Israel. E assim seguiu. No seu tempo, ele o disse, mas eu triunfei sobre ele e sobre a sua casa, enquanto Israel tinha perecido para sempre. Omri tinha ocupado a terra de Madaba e Israel tinha habitado lá no seu tempo e durante a metade do tempo do seu filho, Acabe era o filho de Omri, por 40 anos, mas Quemos habitou ali no seu tempo. E eu construí Baal-Meon, fazendo nela um reservatório ou cisterna, e construí também Keriatem. Os homens de Gad tinham sempre habitado na terra de Atarot, e o rei de Israel tinha construído Atarot para eles. Mas eu combati contra a cidade e tornei-a e matei todos os seus habitantes da cidade para a satisfação de Quemos e Moabe. É lógico que aqui ele conta que eles venceram a batalha. E essa estela data de aproximadamente 830 a.C., o que nos ajuda também a colocar a cronologia das histórias da Bíblia Sagrada. Bom, a tradução é longa, eu não vou lê-la toda para não cansar vocês, mas eu quero no nosso próximo vídeo contar um outro elemento importante relacionado a essa estela. Olha que curioso. Ela foi descoberta em 1868. Depois ela foi para o Museu Britânico. Só que agora, a partir de 1991, agora que eu falo sim, já tem tempo, mas eu digo em relação a quando ela foi encontrada. A partir de 1991, uma nova descoberta nessa pedra ainda trouxe uma outra tremenda confirmação do relato bíblico. Mas sobre essa nova descoberta, eu vou falar apenas no nosso próximo vídeo, tá certo? Então você tem que ficar ligadinho para o nosso próximo encontro para falar dos tesouros do MAB. Então, até lá, eu aguardo você. Tchau, tchau.